Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Talvez hoje você esteja vivendo um paradoxo. Você crê, você sabe o que a Bíblia manda, mas está com tanto cansaço e tanta ansiedade que até orar parece pesado, e isso te dá culpa, como se a sua fraqueza anulasse a sua fé. Só que aqui vai uma afirmação contraintuitiva, e eu quero que você me ouça com atenção. O dia em que você menos consegue orar pode ser exatamente o dia em que a sua oração mais simples tem mais poder, porque Deus não responde à performance, Ele responde à sinceridade. E se você aprender 5 orações curtas, bíblicas e práticas, você vai conseguir se reposicionar agora, sentir paz de novo, e deixar o Espírito Santo te sustentar até quando você não tiver palavras. Há dias em que a alma parece caminhar com um peso que não se explica. Você se levanta, cumpre o que precisa cumprir, mas por dentro tudo está mais lento. Um cansaço que não é apenas físico, uma fraqueza que não é só emocional, uma espécie de neblina que encobre a mente e aperta o peito. E, justamente nesses dias, a oração, que deveria ser abrigo, parece virar um dever difícil, como se fosse mais uma tarefa no meio de tantas. Você sente vontade de se aproximar, mas, ao mesmo tempo, sente que não tem força nem para começar. E então surge a cobrança silenciosa: eu deveria estar orando. Só que o coração não acompanha a exigência. E essa tensão interna aumenta a ansiedade, como se a própria fé tivesse virado um peso a mais. Pois eu quero te dizer, com a firmeza das Escrituras e com a ternura de quem já viu muitas almas atravessarem desertos, Deus não se assusta com a sua fraqueza. A presença de Deus não é um prêmio para os fortes, é sustento para os que se reconhecem pequenos. A Bíblia não é um livro que esconde o colapso humano, ela o revela com honestidade, para que ninguém pense que só é gente de Deus quem está sempre bem. Em Salmos, você encontra lágrimas transformadas em palavras. Você encontra Davi sem maquiagem espiritual, expondo inquietações, medos, pressões, e ainda assim sendo acolhido pela misericórdia. E quando você lê com atenção, percebe que a Escritura não romantiza o esgotamento, ela o confronta com graça, e não com condenação. Repare como o próprio caminhar da fé inclui momentos em que o corpo e a mente não acompanham o desejo de permanecer firme. Há instantes em que o coração fica quieto demais, não porque a fé morreu, mas porque o interior está exausto, tentando sobreviver ao excesso de pensamentos, ao barulho do mundo, às cobranças de dentro e de fora. E, nesse cenário, até o silêncio pode parecer um abismo. Você tenta falar com Deus, mas as frases não se organizam. Você tenta se concentrar, mas a mente dispara. Você tenta sentir algo, mas parece que tudo está dormente. Ainda assim, esse estado não te desqualifica. Pelo contrário, muitas vezes ele revela que você chegou ao ponto em que a alma já não consegue fingir, e isso é uma porta para algo precioso, a sinceridade. A oração que transforma não nasce de performance, nasce de verdade. Existe um tipo de oração que não precisa de eloquência, porque ela vem carregada de realidade. Quando Jesus enfrentou a angústia, ele não encenou força, ele se derramou. Quando homens e mulheres de Deus atravessaram noites difíceis, eles não ofereceram frases impecáveis, ofereceram o coração como estava. E aqui há um segredo que poucos aprendem cedo. Quando a oração vira cobrança, ela perde o caráter de encontro, mas quando ela se torna rendição, ela volta a ser caminho de vida. A fé madura entende que Deus não quer te ver perfeito, Deus quer te ver inteiro, sem máscara, sem aparência, sem teatralidade. A presença de Deus não exige que você chegue bem, ela te convida a chegar como você está. E se hoje você não consegue explicar o que sente, saiba, a Bíblia tem linguagem para esse momento. Ela não apenas descreve seu estado, ela oferece direção. Por isso, não trate o seu esgotamento como sinal de abandono divino. Há um tipo de cansaço que é aviso, não sentença. É alerta de que você está tentando carregar sozinho o que deveria ser depositado aos pés do Pai. E, quando você tenta sustentar com o seu braço aquilo que só a graça sustenta, a alma entra num conflito silencioso. A mente insiste, o corpo protesta, e o coração se fecha. Mas Deus, em sua misericórdia, não se afasta porque você está fraco, Ele se aproxima para ser sustento. Talvez, agora mesmo, você esteja pensando, mas eu não consigo nem orar direito. E aqui entra uma verdade libertadora: orar direito não é falar bonito, é permanecer ligado. Às vezes, a oração mais pura é simplesmente dizer: Senhor, eu estou aqui. Às vezes,
É apenas respirar devagar diante de Deus, como quem se senta no chão porque não aguenta mais ficar em pé. E, quando a palavra falha, o Espírito Santo não falha. A própria Escritura testemunha que existe intercessão além do seu vocabulário. Há uma atuação do Espírito em profundidades que você não domina. E isso não é poesia vazia, é realidade espiritual. A fé não depende do seu fôlego, ela depende da fidelidade de Deus. Há momentos em que Deus permite que as forças humanas diminuam para que você descubra um modo mais simples e mais verdadeiro de se aproximar. É como se o Senhor dissesse, com delicadeza e firmeza: não venha a mim com o que você gostaria de ser, venha com o que você é. Esse caminho cura a alma, porque devolve a fé ao seu lugar original. Confiança, não controle; dependência, não autoproteção; rendição, não orgulho disfarçado. E quando essa rendição acontece, ainda que pequena, a paz começa a encontrar espaço. Não necessariamente porque o problema sumiu, mas porque o coração começa a parar de lutar sozinho. E não ignore um ponto essencial: Deus também cuida de você por meios concretos, e isso inclui gente. A mesma Bíblia que fala de secreto e intimidade também fala de comunidade, de apoio, de ombro, de cuidado mútuo. Ela nos ensina a levar cargas uns dos outros. Há dias em que sua oração inclui pedir ajuda, e isso não é derrota, é sabedoria. Há dias em que você não precisa de um discurso, você precisa de alguém que caminhe junto, ore junto, permaneça junto. Porque Deus é a fonte, sim, mas Ele frequentemente derrama essa fonte através de vasos humanos, para que você não se isole, e para que seu coração se lembre de que não foi criado para suportar tudo em solidão. Então, se hoje a oração parece pesada, não fuja e não se acuse. Faça algo mais simples e mais bíblico. Pare, reconheça o seu limite, aceite o seu estado, e se coloque diante de Deus com sinceridade. A oração não precisa começar com frases longas. Ela pode começar com uma confissão curta. Aliás, há uma porta que se abre quando você admite que não tem forças, e é exatamente essa porta que nos leva à primeira oração que reposiciona a alma, reduz a ansiedade, e cria espaço para o agir de Deus com misericórdia e graça. E é sobre isso que nós vamos falar a seguir. Porque, quando a vida aperta, existe uma frase simples que pode recolocar o coração na direção certa, como um passo pequeno que acende um caminho inteiro. Existe uma porta espiritual que se abre não pelo mérito, mas pela verdade. E, curiosamente, ela costuma estar bem na frente de quem está vivendo cansaço e fraqueza. Quando a alma chega ao ponto em que não consegue mais sustentar a própria aparência de controle, quando a mente está cheia e o coração já não tem fôlego para produzir frases bonitas, a oração mais poderosa costuma ser a mais simples. É aqui que a primeira oração se revela como uma chave: Senhor, eu não dou conta. Não há enfeite, não há performance, não há tentativa de impressionar. Há sinceridade. E, na lógica do reino, a sinceridade não é detalhe, é fundamento. Muita gente se perde porque tenta orar como se estivesse fazendo uma apresentação. Carrega um vocabulário formal, tenta organizar a emoção, busca parecer firme, e, por dentro, está desmoronando. Isso produz um paradoxo cruel. Você se aproxima de Deus, mas não se entrega a Deus. Você fala, mas não se derrama. Você repete palavras, mas não deposita as cargas uns dos outros, principalmente, não deposita as próprias cargas no Senhor. E aí a oração vira mais um peso no pacote da ansiedade. Entretanto, quando você diz, Senhor, eu não dou conta, você interrompe a ilusão do controle e abre espaço para a graça agir com liberdade. Essa frase curta é uma forma de rendição. E rendição não é desistência. Rendição é colocar o coração na posição correta. É admitir que há coisas grandes demais para você, e que tentar carregá-las sozinho só amplia o desgaste. Em termos bíblicos, isso é voltar ao lugar de filho, ao invés de tentar viver como se fosse o próprio provedor da alma. É reconhecer que você precisa de sustento, não apenas de solução. Precisa de Deus como descanso, não apenas como resposta. E, quando você assume isso, você não se rebaixa, você se alinha. Porque a fé não é negar a realidade, é submeter a realidade à presença do Senhor. Paulo entendeu esse princípio de modo profundo. Ele fala de fraqueza sem vergonha, e, mais do que isso, ele revela o segredo. É justamente na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Isso muda o jogo. Significa que sua fraqueza não é obstáculo para Deus, pode ser o lugar do encontro. Não porque Deus ama te ver fraco, mas porque Deus ama te ver verdadeiro.
Quando a fraqueza derruba a máscara, a oração deixa de ser encenação e se torna comunhão. E comunhão é o ambiente onde a misericórdia encontra a pessoa sem rodeios. Agora, perceba a profundidade prática disso. Quando você tenta esconder o não dou conta, você continua tentando dar conta. Você continua se esforçando por dentro, continua se cobrando, continua brigando com seus limites. Esse esforço silencioso alimenta a ansiedade e reduz a paz. Porém, quando você confessa, algo muda. Você nomeia a realidade diante de Deus. Você para de lutar no escuro. Você tira o peso do eu deveria e coloca a alma no eu preciso. E, aqui, Deus não responde com reprovação, Ele responde com cuidado. Porque a Bíblia não apresenta um Deus que humilha o cansado, apresenta um Deus que sustenta o quebrantado. E talvez você esteja se perguntando, mas confessar isso não é falta de fé. Não, na verdade, muitas vezes é o início de uma fé mais madura. Falta de fé é fingir autossuficiência diante do Deus que se apresenta como Pai. Fé é dizer, Pai, eu não dou conta, mas eu sei que Tu dás. Fé é reconhecer o limite humano e confiar na provisão divina. E isso é tão bíblico que atravessa salmos inteiros. Davi não escondia sua aflição, ele a transformava em oração. Ele expunha as pressões, falava do medo, descrevia o aperto, e então se colocava na direção da confiança. Esse movimento, do desabafo à entrega, é uma escola espiritual para dias de cansaço. Aqui também entra a beleza da Bíblia como oração. Quando você diz, Senhor, eu não dou conta, você está fazendo o que o coração faz antes mesmo de encontrar as palavras certas. E Deus honra esse começo. É como se o Senhor pegasse sua frase curta e começasse a expandi-la por dentro, transformando-a em caminho. Em vez de você carregar o mundo, Deus começa a te ensinar a carregar apenas o hoje. Em vez de você exigir explicações imediatas, Deus começa a te oferecer graça diária. Em vez de você tentar controlar tudo, Deus começa a te conduzir pela confiança. E a confiança, quando entra, abre espaço para a paz. Há outro aspecto que muitos ignoram. Essa oração curta é uma forma de resistência espiritual contra o orgulho disfarçado. Sim, porque existe um orgulho que não aparece como arrogância, mas como incapacidade de pedir ajuda. É o orgulho de quem acha que precisa ser forte o tempo todo. Mas o Evangelho nos educa. Deus não exige invulnerabilidade, Ele convida à dependência. E dependência saudável é sinal de maturidade. Você não precisa provar nada para Deus. Você precisa se posicionar diante de Ele com sinceridade. E se a sua sinceridade hoje for eu não dou conta, então essa é a oração certa para o seu momento. E note como isso se conecta com a vida prática. Quando você confessa a Deus, você também começa a enxergar com mais clareza o que precisa ser entregue. O peso deixa de ser um bloco amorfo e vira algo que pode ser depositado. A ansiedade vai perdendo o poder de ficar sem nome. Aos poucos, você começa a identificar o que está te drenando. Essa clareza é parte do cuidado de Deus. E ela frequentemente vem acompanhada de caminhos simples: descansar um pouco, pedir oração a alguém, buscar um conselheiro, reaproximar-se da comunidade, permitir que alguém carregue com você, como a Escritura ensina, levando cargas uns dos outros. Deus não atua apenas no invisível, Ele também reorganiza o visível para te sustentar. E aqui, com delicadeza, eu preciso te lembrar de algo. Você não precisa sentir algo extraordinário para essa oração ser real. A oração Senhor, eu não dou conta pode sair com voz baixa, pode sair com lágrimas, pode sair em silêncio, pode sair como pensamento. Ainda assim, é oração. Porque oração não é volume, é direção. Não é quantidade de palavras, é verdade diante de Deus. E quando você se volta a Ele assim, o terreno fica pronto para uma atuação ainda mais profunda. O Espírito Santo entrando onde você não consegue organizar frases, fazendo intercessão a partir do seu interior, com aquilo que a Escritura chama de gemidos inexprimíveis. E é exatamente aí que o próximo passo se torna inevitável. Porque, depois que você admite que não dá conta, você descobre uma outra realidade. Às vezes você nem tem palavras para explicar o que está acontecendo. E, mesmo assim, Deus entende. O que acontece quando a sua oração vira apenas respiração, lágrima e presença? É isso que nós vamos abrir agora, porque é um consolo bíblico e poderoso para os dias em que a boca se cala, mas o coração continua clamando. Depois que você faz a confissão mais honesta, Senhor, eu não dou conta, acontece algo muito comum na caminhada cristã.
você percebe que o problema nem sempre é falta de fé, mas falta de palavra. Há um tipo de cansaço que embaralha o pensamento, há uma fraqueza que seca as frases antes mesmo de elas nascerem, e há momentos em que a alma só consegue sentir um peso quieto, profundo, difícil de traduzir. Nesses dias, a oração parece travar na garganta. Você tenta começar, mas não sabe por onde. Você tenta explicar, mas não encontra linguagem. E, se não houver entendimento bíblico, esse travamento vira acusação. Se eu não consigo orar, então eu estou longe. Entretanto, a Escritura ensina exatamente o contrário. Mesmo quando você não tem palavras, Deus está perto e entende com perfeição. A Bíblia nos revela um mistério que consola e fortalece. O Espírito Santo atua dentro de nós de um modo que ultrapassa o vocabulário. Ela afirma que há intercessão com gemidos inexprimíveis. Essa expressão não foi escrita para ornamentar um texto, foi registrada para sustentar o coração em dias de ansiedade, quando a mente falha e o peito aperta. Em outras palavras, existe oração acontecendo em você, mesmo quando você não consegue formulá-la. Deus não está limitado ao que sua boca consegue dizer. Ele não precisa que você organize uma explicação impecável para começar a trabalhar. O Senhor conhece as profundezas, lê intenções, discerne lágrimas e traduz silêncio com precisão. O que para você é confusão, para Deus é mapa. Aqui está uma verdade que muda a maneira como você se aproxima da presença de Deus. Oração não é apenas texto, é conexão. E conexão, às vezes, é silêncio. Existe um silêncio que é fuga, sim, mas existe um silêncio que é permanência. É quando você não tem forças para discursar, mas ainda assim escolhe ficar. Ficar diante de Deus, respirar, não se esconder. Isso é fé em forma simples. É como uma criança que não sabe explicar a dor, mas se aconchega no colo do pai. A maturidade espiritual não é ter sempre as melhores palavras, é saber para onde ir quando as palavras acabam. Pense nos Salmos, você encontra cânticos cheios de frases, mas também encontra intervalos emocionais, pausas, momentos em que a alma parece só suspirar. E isso também é oração. Davi não orava para impressionar, ele orava para sobreviver. Em muitos salmos, ele começa confuso, abatido, cercado de medo, e vai se alinhando enquanto fala. Isso revela um princípio poderoso. A oração, muitas vezes, não é o resultado da paz, é o caminho até ela. Você ora não porque está bem, mas porque precisa ser sustentado. E Deus, em sua misericórdia, não despreza esse processo. Ele caminha com você nele. Agora, veja como isso se aplica ao seu dia a dia. Há momentos em que sua oração pode ser apenas uma palavra, Jesus. E isso, diante do céu, tem peso. Porque, quando você diz Jesus, você está dizendo Salvador. Você está dizendo, eu preciso. Você está dizendo, eu me rendo. Essa pequena palavra carrega rendição, carrega sinceridade, carrega dependência. E o reino responde a isso. Há gente que imagina que oração eficaz precisa de muitos minutos e muitas frases. Mas a Bíblia mostra pessoas clamando com poucas palavras e recebendo resposta. Não porque a fórmula foi certa, mas porque o coração estava inteiro, mesmo fraco. E eu preciso ser bem claro aqui, não transforme a oração em tortura. Há pessoas que já estão exaustas, e ainda se punem porque não conseguem orar como antes. Isso é um engano perigoso. O inimigo do seu descanso interior não se importa se você faz um ritual, ele se importa se você encontra a presença de Deus. Então, ele tenta contaminar a oração com cobrança e culpa, porque culpa te afasta do abraço da graça. Mas o Evangelho faz o oposto, ele te chama para perto, do jeito que você está. Deus não mede sua oração por quantidade de palavras, ele mede por sinceridade. Ele não está te avaliando, ele está te sustentando. Quando você aceita essa verdade, algo se reorganiza. A ansiedade perde um pouco do controle, porque você para de brigar com o próprio limite. Em vez de exigir de si mesmo uma performance espiritual, você se permite estar diante de Deus como alguém que precisa de ajuda. E isso abre uma janela para a paz. Não a paz superficial de tudo resolvido, mas a paz real de eu não estou sozinho. A paz de quem aprende a descansar no caráter de Deus, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Esse descanso é o início do sustento. E é aqui que muitos experimentam o toque silencioso do Espírito. Você talvez não consiga falar, mas percebe que, no silêncio, algo te ampara. Você talvez não consiga explicar, mas sente que há um cuidado te envolvendo. Isso é a ação do Espírito Santo em forma de consolo.
E, frequentemente, Deus também usa a comunidade nesse processo. Porque quando você não tem palavras, alguém pode orar por você. Quando você não tem forças, alguém pode lembrar promessas. A Bíblia nos chama a viver de modo que carreguemos cargas uns dos outros. Em alguns dias, sua oração é pedir: ora por mim. Isso não é fraqueza, é obediência à humildade. É reconhecer que Deus é a fonte, mas Ele derrama essa fonte também por meio de pessoas. Agora, perceba como o coração vai sendo preparado para um próximo passo. Se Deus entende o seu silêncio, então você não precisa inventar palavras. Você pode receber palavras. E onde encontrar palavras seguras quando a mente trava? Na Escritura. Nos Salmos, especialmente. Aí entra um movimento simples e profundamente bíblico: usar a Bíblia como oração. Porque quando você não tem linguagem, Deus já deixou linguagem pronta. E quando você se apoia nessa linguagem, você não apenas ora, você é reorientado, limpo por dentro, sustentado pela verdade. Isso nos leva naturalmente ao próximo ponto, onde a fé encontra um método prático para dias de travamento mental: abrir a palavra e deixar a palavra abrir você. Há um momento muito específico na vida espiritual em que a pessoa descobre, com certa surpresa, que o maior obstáculo para orar não é a falta de fé, mas o excesso de ruído por dentro. A mente trava, o peito aperta, a ansiedade toma a frente, e o coração entra numa espécie de suspensão. Você quer falar com Deus, porém não encontra caminho. Nesses dias, o cansaço não é apenas do corpo, ele invade o raciocínio, embaralha a atenção e torna qualquer tentativa de oração longa uma tarefa pesada. E então nasce a pergunta silenciosa, quase envergonhada: como eu vou orar se eu nem consigo pensar direito? É exatamente aqui que Deus, em sua misericórdia, já deixou uma resposta pronta, e não é uma técnica humana, é uma dádiva espiritual. Use a Bíblia como oração. Perceba a beleza disso. Quando você ora apenas com a própria força, o limite do seu interior vira o limite do seu clamor. Mas quando você ora com a palavra, você deixa de depender do seu fôlego emocional. Você se apoia numa linguagem que não nasce do seu estado, e sim da fidelidade de Deus. Em outras palavras, a Escritura passa a te carregar quando você não consegue carregar a si mesmo. E isso não é improviso devocional, isso é profundamente bíblico. Em Salmos, você encontra a alma humana em todas as temperaturas: alegria, medo, esperança, angústia, gratidão, silêncio, expectativa, queda, recomeço. E, justamente por isso, os salmos se tornam um lugar de encontro quando a oração espontânea parece difícil. Eles dão nome ao que você sente e, ao mesmo tempo, apontam para a presença de Deus. Aqui, há um ponto essencial: quando a mente trava, você não precisa produzir palavras, você precisa receber palavras. E Deus já providenciou palavras que atravessam séculos sem perder o poder de alcançar o coração cansado. Abra os salmos como quem abre uma janela em um quarto abafado. Entre com calma, sem pressa, sem cobrança. Porque, em dias de fraqueza, a pressa geralmente é um disfarce de medo, medo de encarar o que está dentro. Mas a palavra de Deus não te apressa, ela te conduz. Ela oferece graça para o ritmo do seu dia e sustento para o peso do seu momento. Talvez você pense: mas ler não é orar. Biblicamente, ler pode ser uma forma de orar, sim, quando você lê com o coração voltado para Deus e responde com sinceridade. A oração não é apenas fala, é comunhão. E a comunhão acontece quando Deus fala e você responde. É por isso que, quando você usa a Bíblia como oração, você não está substituindo o relacionamento, você está abrindo espaço para ele. Você está dizendo: Senhor, eu não consigo organizar minha mente, então me empresta a tua voz para me guiar. Isso é rendição madura. É reconhecer que a sua interioridade precisa ser alinhada por algo maior do que seus pensamentos. E aqui entra uma prática simples, mas extremamente poderosa para dias de ansiedade alta e foco baixo. Escolha um salmo curto e leia devagar, como quem mastiga alimento. Não como quem devora informação, mas como quem busca vida. Você pode começar pelo salmo do cuidado, pelo salmo da segurança, pelo salmo do socorro. E, sim, aqui cabe com força o Salmo 91, e, ao mesmo tempo, o coração pode se lembrar do Salmo 91 como abrigo do Altíssimo, como lembrança de que Deus guarda, cobre, sustenta. Leia uma frase, pare, respire, e responda com uma frase curta. Não complique. Você não está fazendo um estudo acadêmico, você está se colocando diante do Pai.
Faça assim. A palavra declara, e você concorda. A palavra promete, e você se apoia. A palavra confronta, e você se ajusta. Esse movimento limpa a mente, porque a ansiedade cria narrativas difusas, mas a verdade cria direção. A ansiedade espalha, a palavra concentra. A ansiedade acelera, a palavra acalma. A ansiedade te coloca no e se, a palavra te traz para o eu sou. E, enquanto isso acontece, a paz começa a ocupar espaços que antes eram dominados pelo peso. Não necessariamente porque a situação mudou do lado de fora, mas porque o interior começou a ser reorganizado do lado de dentro. Além disso, quando você usa a Bíblia como oração, você aprende algo que pouca gente percebe no começo. Você não está tentando convencer Deus de algo, você está deixando Deus te convencer daquilo que Ele já disse. Isso muda a atmosfera. Você para de tratar a oração como uma negociação e passa a tratá-la como um encontro. E encontro real não exige máscara. Pelo contrário, quanto mais sincero você é, mais profundo o encontro se torna. É por isso que, no meio da leitura, você pode dizer: Senhor, eu creio, mas estou fraco. Eu aceito tua palavra, mas meu coração ainda treme. Eu recebo tua promessa, mas estou cansado. Isso é sinceridade diante da presença de Deus. E Deus honra esse coração. E se, mesmo assim, houver momentos em que você não consegue responder com frases, tudo bem. Lembre-se do que já vimos. O Espírito Santo sustenta o que você não consegue sustentar. A intercessão acontecendo além do seu entendimento, com gemidos inexprimíveis, inclusive quando você está parado, apenas lendo, respirando, tentando permanecer. Às vezes, você não precisa falar nada depois do versículo, você só precisa ficar ali, em silêncio, deixando a palavra atravessar as camadas de tensão. Esse silêncio não é vazio, é confiança. E confiança, em dias de fraqueza, é um ato espiritual de grande valor. Outra dimensão importante é que a Bíblia como oração te livra do auto-engano. Quando você está no cansaço, é fácil confundir emoção com direção. Você pode sentir medo e achar que Deus saiu. Pode sentir culpa e achar que Deus te rejeitou. Pode sentir secura e achar que perdeu a fé. Mas a palavra traz um eixo. Ela não nega suas emoções, porém as coloca no lugar correto. Ela te lembra da misericórdia, reafirma a graça, aponta para a proteção, chama ao descanso, conduz à paz. E quando essa verdade entra, o coração começa a soltar o que estava agarrado, como mãos que enfim se abrem. Esse abrir das mãos é rendição prática. E não caminhe sozinho nesse processo. Deus também trabalha por meio da comunidade. Há dias em que você lê um salmo e manda uma mensagem para alguém: ore comigo. Há dias em que você não consegue sustentar a constância, e alguém te ajuda a permanecer. Isso é bíblico, carregar cargas uns dos outros. Às vezes, a sua oração hoje é pedir que alguém ore com você usando a palavra. E isso não te diminui, isso te protege. Porque o isolamento amplifica a ansiedade, mas a comunhão traz perspectiva. E, enquanto você é cuidado por pessoas, você aprende que Deus é a fonte por trás de todo cuidado. Agora, note como tudo isso prepara um passo seguinte, quase inevitável. Depois que a palavra te empresta a linguagem, depois que o coração respira de novo e o interior encontra um pouco de eixo, surge uma necessidade simples e urgente. Orações curtas, repetíveis, que te reposicionem no meio do dia. Porque há momentos em que você não consegue sentar e ler com calma, mas precisa de uma frase que seja como corda de resgate, trazendo você de volta para a presença. E é exatamente aí que entram aquelas orações pequenas, cheias de sinceridade e poder, que parecem simples demais, até você perceber o quanto elas sustentam. Há um equívoco comum, e ele costuma ferir justamente quem já está em cansaço e fraqueza: imaginar que a oração só vale quando é longa, elaborada e emocionalmente intensa. Esse pensamento, embora pareça zelo, vira uma armadilha sutil. Em dias em que a mente está travada pela ansiedade, em que o coração está quieto demais, em que a alma carrega um peso que ninguém vê, exigir de si mesmo uma oração extensa pode se tornar mais uma cobrança, e não um refúgio. Porém, a sabedoria bíblica nos conduz a outro caminho. Há momentos em que Deus te sustenta por meio de orações curtas, simples, repetíveis, que reposicionam o coração como quem recoloca um ponteiro no lugar certo. Repare, quando o corpo está exausto e a mente está dispersa, você não precisa, primeiro, de uma explicação completa, você precisa de sustento. A Escritura é clara ao mostrar que Deus lida com o ser humano real,
e não com uma versão idealizada. Em Salmos, você encontra clamores diretos, sem enfeite, pedidos que parecem pequenos, mas carregam uma verdade enorme. O coração não está tentando impressionar, está tentando sobreviver. E é nesse lugar que uma oração curta se torna poderosa, porque ela nasce da sinceridade e se apoia na graça, não na performance. O valor da oração não está na quantidade de palavras, está na direção do coração e na confiança com que você se coloca na presença de Deus. A primeira oração curta que eu quero te entregar, como quem coloca uma ferramenta na sua mão, é esta: Senhor, me sustenta hoje. Perceba como ela é simples. Ela não detalha tudo o que você sente, mas aponta para o que você precisa. E o que você precisa, muitas vezes, não é de uma solução imediata para todas as frentes, mas do pão do presente, a força para atravessar o dia, a serenidade para não desabar por dentro, a clareza para dar o próximo passo. Quando você ora assim, você está praticando rendição. Você está confessando: eu não vou tentar ser meu próprio salvador. Essa frase curta é um retorno ao lugar de filho, um retorno ao lugar de dependência saudável, um retorno ao colo do Pai. E aqui entra uma segunda oração curta, tão bíblica quanto urgente: Jesus, tem misericórdia. Essa oração aparece nos evangelhos, na boca de gente que não tinha argumento, não tinha recursos, não tinha energia para discursos. Gente cansada, pressionada, por vezes humilhada pela própria condição. E, ainda assim, quando clamavam por misericórdia, Jesus respondia. Isso revela um princípio profundo: o reino de Deus tem linguagem para quem está fraco. Misericórdia não é um prêmio para quem acertou tudo, é socorro para quem reconhece o limite. Quando você diz Jesus, tem misericórdia, você está admitindo sua necessidade com sinceridade, e essa sinceridade atrai a graça como chuva em terra seca. Talvez você esteja vivendo um tipo de silêncio interior que assusta. Você tenta orar e não sente nada. Você tenta falar e não sabe como. Pois bem, nesses momentos, essas orações curtas não dependem de emoção. Elas dependem de decisão. Você decide se voltar para Deus, mesmo sem sentir. Você decide permanecer na presença de Deus, mesmo fraco. Você decide não se definir pelo vazio do instante, mas pela fidelidade do Senhor. É assim que a fé amadurece. Ela aprende a caminhar quando o coração não está inspirado, e ainda assim encontra paz. Não uma paz artificial, mas aquela paz que nasce do descanso em Deus, como quem diz: eu não entendo tudo, mas eu confio. E existe algo pastoralmente precioso nessas orações pequenas. Elas quebram o ciclo da ansiedade. Porque a ansiedade costuma operar no atacado. Ela tenta te fazer pensar em tudo ao mesmo tempo, em todos os cenários, em todas as ameaças, em todas as possibilidades. Ela te joga para um futuro pesado e te arranca do presente. Já a oração curta trabalha no varejo do coração. Ela traz você de volta para o agora e para a realidade de que Deus está aqui. Quando você repete: Senhor, me sustenta hoje, você está colocando um limite na tempestade interna. Você está dizendo para a mente: eu não vou resolver tudo agora, eu vou me apoiar em Deus agora. E esse agora é onde a graça opera com mais clareza. Note também que a oração curta é uma forma de treino espiritual para dias difíceis. Você não precisa esperar uma hora perfeita, um ambiente ideal, uma atmosfera emocional. Você pode orar no caminho, no intervalo, no meio de uma crise de pensamento, no instante em que o peito aperta. A oração curta funciona como uma corda de resgate, puxando você de volta para o centro, de volta para a presença de Deus, de volta para o lugar em que a alma respira. E isso é extremamente bíblico. A vida com Deus não acontece apenas em grandes momentos. Ela acontece em pequenos retornos, repetidos ao longo do dia, como quem volta para casa várias vezes. Há pessoas que se perdem porque tratam oração como evento. Deus te convida a tratá-la como relacionamento. E relacionamento real inclui frases simples. Pense numa amizade verdadeira. Você não precisa sempre de discursos longos. Às vezes basta dizer: estou aqui, preciso de você, me ajuda. Com Deus é semelhante, só que infinitamente mais profundo, porque Ele conhece o interior. Por isso, não despreze o pequeno. A oração curta não é sinal de fé fraca, muitas vezes é sinal de fé prática. É fé que escolhe o essencial quando não há energia para o acessório. E se você se pergunta como essas orações se conectam com a Escritura, aqui está um caminho claro: deixe que os salmos alimentem suas frases. Você lê um versículo, guarda uma ideia e transforma em oração curta.
É a Bíblia como oração na sua forma mais simples. Um dia, você lê sobre Deus como refúgio, então você ora: Senhor, sê meu abrigo. Outro dia, você lê sobre Deus como pastor, então você ora: guia-me hoje. E, quando você se lembrar do Salmo 91, pode fazer uma oração direta: Pai, eu me escondo em ti, guarda-me. Sem misticismo vazio, sem formulações complicadas, apenas confiança. Porque a palavra te dá linguagem segura quando a mente está pesada, e te coloca em contato com a verdade quando a emoção oscila. Além disso, há um consolo espiritual que você precisa manter diante dos olhos. Quando você está fraco, o Espírito Santo não está fraco. Quando sua mente não consegue organizar tudo, o Espírito faz intercessão por você. A Escritura fala de gemidos inexprimíveis justamente para que você entenda que Deus atua em níveis que você não consegue explicar. Então, quando você repete uma oração curta com sinceridade, não pense que é pouco. Há profundidade acontecendo no invisível. Há cuidado de Deus sendo derramado. A misericórdia te cercando, a graça te fortalecendo, a paz sendo construída por dentro, tijolo por tijolo, repetição por repetição. E também há um aspecto comunitário que não pode ser ignorado. Em certos dias, uma oração curta sua pode ser enviada como pedido: ore por mim. Isso é humildade, e a Bíblia valoriza isso. Ela nos chama a viver em comunidade, a carregar cargas uns dos outros. Às vezes, sua oração curta é a ponte para você não se isolar. É o passo para deixar alguém te sustentar com uma palavra, com um abraço, com uma intercessão. Deus continua sendo a fonte, mas Ele frequentemente usa gente para ser canal. E quando você permite isso, você está se alinhando com a ordem do reino. Há um ponto em que o coração já não aguenta continuar organizando o caos apenas por dentro. Você até tenta, mas a mente fica girando, a respiração encurta, o peito aperta, e a ansiedade vira uma névoa que envolve tudo. O que aconteceu, o que pode acontecer, o que você teme, o que você não controla, o que você não consegue nomear. E, quando a ansiedade fica difusa assim, ela se torna ainda mais pesada, porque você não sabe onde termina um pensamento e começa outro. É nesse cenário que o cansaço se multiplica, a fraqueza se acentua, e a oração parece distante, não porque Deus se afastou, mas porque o seu interior está sobrecarregado. Por isso, há uma prática simples, profundamente humana e totalmente coerente com a fé bíblica: transformar o peso em algo que possa ser apresentado a Deus com sinceridade e rendição. É aqui que entra a lista. Simples, direta, sem complicação. Não como um ritual mecânico, mas como um ato de entrega. Quando você escreve, você faz algo que a ansiedade detesta, você dá forma ao que está difuso. Você coloca nome no que estava espalhado. Você tira o peso do território do vago e leva para o território do entregável. E, quando algo se torna entregável, ele deixa de ser um monstro invisível e vira uma carga que pode ser depositada. Isso é muito bíblico, ainda que pareça prático demais para alguns. Afinal, a fé verdadeira não vive só de conceitos, ela produz caminhos. E Deus, que criou sua mente e seu coração, sabe que há momentos em que você precisa de um passo concreto para reencontrar a paz. Faça a lista como quem se ajoelha por escrito. Não precisa ser bonita, precisa ser honesta. 3 partes, simples. Na primeira, você escreve: isto está me pesando. Aqui, a regra é não minimizar. Não espiritualize a dor para parecer forte. Não use máscara. Escreva o que está drenando sua alegria, roubando seu sono, comprimindo sua fé. Talvez seja um conflito em casa, uma pressão financeira, uma culpa antiga, um medo persistente, um esgotamento que você vem ignorando. Seja específico. A sinceridade é a porta da cura, e a Bíblia inteira confirma que Deus trabalha com verdade, não com aparência. Na segunda parte, você escreve: isto eu não controlo. Esse ponto é libertador, porque muita ansiedade nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Você tenta garantir resultados, tenta prever reações, tenta segurar o tempo, tenta impedir perdas, tenta administrar tudo sozinho. Isso gera cansaço e acelera a mente. Quando você escreve o que não controla, você está reconhecendo limites, e reconhecer limites, diante de Deus, não é derrota, é rendição. É voltar ao lugar correto, criatura diante do Criador, filho diante do Pai. É admitir: Senhor, eu não sou Deus. E esse reconhecimento abre espaço para a graça,
porque a graça entra onde o orgulho sai, e o orgulho nem sempre é arrogância, às vezes é apenas incapacidade de soltar. Na terceira parte, você escreve: isto eu entrego. E então você apresenta a Deus. Aqui, não é teatro, é decisão espiritual. Você pode dizer: Pai, eu te entrego isso. Pode ser em voz baixa, pode ser em pensamento, pode ser em silêncio. E, se as palavras faltarem, lembre-se, o Espírito Santo faz intercessão por você com gemidos inexprimíveis. Essa verdade sustenta o coração quando você sente que não consegue orar direito. Você não está sozinho na sua oração. O Espírito traduz sua dor, organiza seu clamor, conduz sua entrega. E Deus recebe isso com misericórdia. Nesse momento, usar a Bíblia como oração é como colocar firmeza na entrega. Você pode abrir em Salmos, escolher um trecho curto e responder com a sua lista diante do Senhor. O coração aprende, aos poucos, a descansar na palavra. Há dias em que você vai se lembrar do Salmo 91, e isso será um abrigo para sua mente, a lembrança de que Deus guarda, cobre, sustenta. Não como um amuleto, mas como uma verdade que reorienta o interior. Você lê, respira e entrega. Você lê, respira e entrega de novo. Assim, a palavra substitui narrativas pesadas por direção. A ansiedade tenta te aprisionar no "e se". A Escritura te chama para o "aqui estou, Senhor". E esse retorno contínuo à presença de Deus é um caminho de restauração. Agora, repare no efeito espiritual e emocional dessa prática. A lista não resolve tudo imediatamente, mas ela muda o lugar do peso. Antes, o peso estava em você, girando na mente, apertando o peito, drenando energia. Depois, o peso está diante de Deus. Isso já é vitória. Por quê? Quando você coloca o fardo no lugar certo, você para de carregar sozinho. E é exatamente isso que o Evangelho produz. Não a promessa de uma vida sem lutas, mas o presente de um coração que não precisa lutar sozinho. E, quando você faz isso com constância, a paz começa a aparecer em pequenas frestas, uma respiração mais profunda, um pensamento menos acelerado, uma noite um pouco melhor, um dia menos sufocante. É a graça trabalhando por dentro, enquanto Deus cuida do que está por fora. E aqui eu te peço uma atenção especial. Finalize essa entrega com uma frase curta, firme e humilde. Algo como: Pai, eu confio. À primeira vista, parece simples. Porém, confiança, em dias de fraqueza, é uma declaração poderosa. É dizer: eu não entendo tudo, mas eu me apoio em ti. E esse apoio é o verdadeiro sustento do coração. Confiança não é negar o problema, é colocar o problema no lugar certo, diante do Deus certo. Confiança é o descanso possível mesmo no meio do barulho. E descanso é uma porta para a paz. Contudo, há um detalhe que muitos ignoram. Às vezes você faz essa lista e ainda assim se sente pesado. Isso não significa que falhou. Significa que você é humano e que o processo pode exigir repetição. É por isso que Deus também te dá outro recurso. Ele não te sustenta apenas no secreto. Ele te sustenta também por meio da comunidade. A Escritura nos chama a viver de modo que carreguemos cargas uns dos outros. Há momentos em que a sua lista precisa ser compartilhada, com sabedoria, com alguém de confiança, para que você não se isole. Um amigo maduro, um líder, um pastor, alguém que ore com você e por você. Às vezes, a sua oração mais importante do dia é enviar uma mensagem pedindo ajuda, pedindo intercessão, pedindo companhia. Isso não é fraqueza, isso é humildade bíblica. E é exatamente aqui que o coração começa a entender um próximo passo. Quando você aprende a nomear e entregar o peso, você também percebe que Deus frequentemente responde enviando pessoas, abrindo portas de cuidado, oferecendo ombros, palavras, direção. Em outras palavras, há momentos em que a resposta da oração vem na forma de gente. E se você estiver disposto a receber, sem se fechar, você verá que o Senhor não apenas te dá forças por dentro, Ele também te sustenta por fora, através de relações que carregam contigo o que parecia impossível. Depois que você aprende a reconhecer o peso, nomeá-lo com sinceridade e entregá-lo com rendição, surge um ponto delicado e, para muita gente, decisivo: permitir que Deus te sustente também por meio de pessoas. Isso mexe com orgulho, com medo, com vergonha, com experiências passadas. Porque pedir ajuda exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade, para quem vive sob pressão, parece perigosa. No entanto, a Bíblia não trata a vida cristã como uma jornada solitária.
Pelo contrário, ela apresenta a fé como um caminho vivido em corpo, família, povo, comunidade. E, quando você está em cansaço e fraqueza, fechar-se pode parecer autoproteção, mas frequentemente se torna um combustível para a ansiedade e para o desespero silencioso. Há quem diga, eu só preciso de Deus. E, de fato, Deus é a fonte. Só que o mesmo Deus que é fonte escolheu, por sabedoria, derramar cuidado por meio de vasos humanos. Isso não diminui a soberania do Senhor, revela a pedagogia do reino. O Pai, muitas vezes, responde a uma oração enviando alguém com uma palavra firme, um conselho sensato, uma oração cheia de fé, um abraço que acalma, uma mensagem no momento certo. E é justamente por isso que a Escritura ordena, cargas uns dos outros. Essa frase não foi escrita para enfeitar a vida cristã. Foi escrita porque Deus sabe que há pesos que esmagam quando são carregados a sós. Quando você se isola, você fica com as próprias ideias como única companhia. E, em dias de ansiedade, a mente não é uma companhia confiável. Ela exagera cenários, ressuscita culpas, antecipa catástrofes, cria narrativas. E o coração, sem contraditório, vai acreditando em tudo. O isolamento vira terreno fértil para a desesperança. Por isso, aceitar ajuda não é apenas uma escolha emocional, é uma obediência espiritual. É um ato de sabedoria que protege sua mente e preserva seu coração. E, se você pensar bem, até os salmos, tão íntimos e pessoais, foram dados a uma comunidade inteira, para que o povo tivesse palavras quando estivesse fraco. Isso é um sinal claro, Deus não planejou que você atravessasse vales sozinho. Mas eu sei que existe resistência. Alguns não pedem ajuda porque têm vergonha de parecerem fracos. Outros porque já foram feridos, expostos, julgados. Outros porque aprenderam a engolir tudo e seguir. Só que o reino de Deus não te chama para engolir, ele te chama para entregar. E entregar inclui, muitas vezes, abrir a boca e dizer, eu preciso. É aqui que a oração se torna prática. Você pode mandar uma mensagem curta para alguém de confiança, ora por mim. Isso é oração também, porque você está mobilizando a intercessão da família da fé. Você está permitindo que a oração de outro te carregue quando a sua está no limite. Isso não é falta de fé, isso é fé aplicada. A Bíblia mostra repetidas vezes que Deus sustenta pessoas por meio de pessoas. Moisés precisou de braços sustentando seus braços. Elias, no fundo do cansaço, precisou ser alimentado e cuidado. Paulo, em vários momentos, foi consolado por irmãos e cooperadores. E, acima de tudo, a igreja é descrita como corpo. Um membro não existe para si, mas para o todo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é sustentado, todos aprendem a sustentar. É por isso que o mandamento de levar cargas uns dos outros não é opcional. Ele é o retrato de como o amor de Deus se torna visível. Deus age no invisível, sim, mas ele também age no palpável. Presença, cuidado, responsabilidade mútua. E aqui há um detalhe importante para você não se confundir. Aceitar ajuda de gente não substitui a oração, complementa a oração. Você continua buscando a presença de Deus, continua se alimentando de salmos, continua usando a Bíblia como oração, continua repetindo orações curtas de misericórdia e graça. Só que, junto disso, você também permite que Deus use alguém para te lembrar do que você esqueceu no meio do cansaço. Às vezes, você não consegue enxergar saída, mas um irmão enxerga. Às vezes, você não consegue organizar a mente, mas alguém ora com firmeza e te traz paz. Às vezes, você se sente sem palavras, e o Espírito Santo usa a boca de outra pessoa como instrumento de consolação. Contudo, há um equilíbrio necessário, não é qualquer pessoa, é alguém de confiança. Um pastor, um líder, um amigo maduro na fé, alguém que tenha discrição, temor, sensatez. A vulnerabilidade precisa de ambiente seguro. E isso também é bíblico. Há conselhos para escolher companhias, há alertas sobre confidência mal colocada, há instruções sobre prudência. O ponto não é se abrir para todo mundo, é não se fechar para Deus quando Ele tenta te alcançar por meio do corpo de Cristo. E, quando você encontra essa pessoa certa, a simples presença dela pode reduzir a sensação de perigo interno, diminuindo a ansiedade e ampliando a paz. Existe ainda um ponto que pouca gente reconhece. Pedir ajuda é uma forma de quebrar o ciclo do autoengano espiritual. Porque, em dias de fraqueza, a pessoa pode achar que está bem só para não admitir que está no limite. Mas quando você verbaliza para alguém, eu estou cansado, você dá um passo para a cura.
Você transforma a sensação em realidade nomeada. Você impede que o problema cresça no escuro. E o que cresce no escuro, quase sempre cresce deformado. A luz da comunhão, a luz da oração compartilhada, a luz do cuidado mútuo, traz proporção. E Deus trabalha muito com proporção. Ele não te chama para negar a dor, Ele te chama para colocá-la diante da verdade. E se você pensa, eu vou atrapalhar, vou incomodar, lembre-se do Evangelho, amar também é carregar. Você já sustentou pessoas em algum momento, mesmo que não tenha percebido. A vida cristã é um fluxo, hoje você sustenta, amanhã você é sustentado. E isso honra a Deus. Porque a misericórdia que você recebe não é apenas vertical, ela se expressa horizontalmente. A graça que te alcança não para em você, ela transborda. E, quando isso acontece, a comunidade se torna um lugar de cura real, não um cenário de aparência. Agora, note como tudo isso cria um terreno para algo muito importante. Depois que você se permite ser sustentado por Deus, e quando necessário, por pessoas, seu coração fica mais pronto para um momento de oração guiada, simples, direta, como quem recebe um abraço em forma de palavras. Porque, em certos dias, você não precisa de mais conteúdo, você precisa de uma oração final, clara, que te alinhe com a presença, te devolva o fôlego, e te faça atravessar o hoje com paz. E é para esse momento que nós vamos agora, sem pressão, sem cobrança, com sinceridade e rendição. Chegamos a um ponto em que a mente já entendeu algo importante, mas o coração precisa experimentar. Porque há verdades que você compreende com clareza e, ainda assim, só se assentam de verdade quando você se coloca na presença de Deus de modo simples, sem defesa, sem pressa, com sinceridade. Então, eu quero conduzir você por uma oração que não é espetáculo, nem performance, é rendição. Uma oração para dia difícil, para quando há cansaço, quando a fraqueza pesa, quando o peito aperta e a ansiedade tenta dominar os pensamentos. Se puder, desacelere por um instante. Se estiver sozinho, feche os olhos. Se estiver no meio do trabalho, apenas respire mais devagar. Deus não está preso a um ambiente, Ele responde a um coração que se volta para Ele. Pai, em nome de Jesus, eu me aproximo de Ti do jeito que eu estou. Eu não venho com força emprestada, nem com frases bonitas, nem com a aparência de quem está bem. Eu venho com sinceridade. O Senhor conhece o meu coração e sabe o peso que eu tenho carregado. Tu vês o meu cansaço, Tu conheces a minha fraqueza, Tu percebes a minha mente inquieta e esse aperto que, por vezes, vira ansiedade. Então, hoje, eu não quero fingir. Eu me rendo diante de Ti. Eu escolho a rendição que cura, e não o controle que desgasta. Senhor, eu Te entrego o que eu não consigo organizar dentro de mim. Eu Te entrego os pensamentos repetitivos, o medo do futuro, a culpa que insiste em voltar, a pressão que ninguém vê. Eu Te peço, coloca ordem onde há confusão. Traz clareza onde há névoa. E, acima de tudo, me dá sustento. Sustenta-me hoje, Pai. Não apenas com uma solução rápida, mas com a Tua presença real, com a Tua mão sobre mim, com a Tua graça me fortalecendo por dentro e a Tua misericórdia me cobrindo por fora. Espírito Santo, eu reconheço que há momentos em que eu não tenho palavras. Há dias em que eu não sei nem por onde começar. Mas a Tua palavra diz que o Senhor faz intercessão por mim com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo quando eu fico em silêncio, mesmo quando eu só consigo respirar, eu creio que o Senhor está atuando. Traduz o que eu não consigo dizer. Leva ao Pai o que eu não consigo formular. Sustenta minha alma com o Teu consolo. Eu não quero transformar a oração em peso, eu quero que ela volte a ser abrigo. Pai, ensina-me a usar a Tua palavra como caminho quando a mente trava. Eu peço que os salmos se tornem minha linguagem nos dias difíceis. Que eu me lembre de que a Bíblia é mais do que leitura, é Bíblia como oração. Quando eu abrir um salmo, que eu sinta o Senhor me carregando. Quando eu ler promessas, que meu coração seja reorientado. E quando eu lembrar do Salmo 91, que isso desperte em mim a certeza de que há um lugar de proteção, um lugar de descanso, um lugar de refúgio na Tua presença. Que eu não transforme a promessa em superstição, mas em confiança viva, alinhada com o Teu caráter. Senhor Jesus, eu Te peço, tem misericórdia de mim. Eu preciso do pão de hoje. Eu preciso da força de hoje. Eu preciso da paz de hoje. Guarda meus pensamentos, limita o avanço da ansiedade, acalma o meu corpo, fortalece a minha fé. Eu renuncio à tentativa de carregar tudo sozinho. Eu escolho depositar em Ti aquilo que me esmaga.
Eu recebo a tua graça como suficiência e a tua misericórdia como cuidado. Pai, eu também te peço que o Senhor me ajude a não me isolar. Lembra-me de buscar a comunidade quando eu estiver fraco. Dá-me humildade para pedir oração, para pedir ajuda, para permitir que irmãos carreguem comigo, como a tua palavra ensina, cargas uns dos outros. Livra-me do orgulho que se disfarça de força. Ensina-me a caminhar com pessoas certas, com prudência e com gratidão. Que eu saiba receber cuidado sem culpa, e também oferecer cuidado quando eu tiver forças, para que o teu amor seja vivido de forma real. Pai, eu entrego este dia nas tuas mãos. Eu não preciso vencer tudo de uma vez. Eu só preciso do próximo passo contigo. Sustenta-me, Senhor. Conduz-me com calma. Renova minhas forças, restaura minha esperança, e estabelece dentro de mim uma paz que não depende das circunstâncias, mas da tua presença. Eu declaro que não estou sozinho. Eu declaro que o Senhor é meu sustento. E eu descanso, agora, na tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Quando este vídeo terminar, eu quero te fazer um convite direto, sem rodeios. Não deixe tudo isso ficar apenas como informação bonita. A diferença entre quem assiste e quem transforma a própria história é simples: aplicação. Então me diga, com sinceridade, qual dessas práticas você vai colocar em ação ainda hoje? Você vai voltar para a presença de Deus com uma oração curta, do tipo: Senhor, me sustenta hoje. Você vai pedir: Jesus, tem misericórdia quando a ansiedade apertar. Você vai abrir os salmos e usar a Bíblia como oração quando a mente travar. Ou você vai escrever aquela lista simples para entregar o peso e parar de carregar sozinho. Agora, eu quero te provocar com carinho e seriedade. Por que você continua tentando dar conta de tudo como se fosse obrigado a ser forte o tempo inteiro? O que você está tentando controlar que já deveria ter sido entregue? E mais, quem Deus já colocou perto de você, na comunidade, que pode te ajudar a carregar cargas uns dos outros, mas você ainda insiste em se isolar? Escreve aqui nos comentários, sem vergonha, em qual área você está mais sentindo cansaço e fraqueza, e qual oração curta você mais precisa repetir ao longo do dia. Eu leio, eu oro por você, e essa troca vai fortalecer outras pessoas que estão em silêncio, mas vivendo a mesma batalha. Se essa mensagem falou com você, não guarda só para si. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui a gente aprende a viver a fé com profundidade e com prática, sem máscara e sem peso desnecessário. E encaminha este vídeo para amigos e familiares que precisam de uma palavra de sustento, misericórdia, graça e paz. Pode ser que alguém perto de você esteja sem forças para orar e só precise de um lembrete simples. Deus entende até quando faltam palavras, e o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis.